Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, quinta-feira, nossa reflexão está no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Então, 1 Pedro 4, versículos 1 a 3. E eles dizem o seguinte: vivendo para Deus. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que, no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Amém. Bom, meus queridos, aqui um grande ensinamento. Sempre digo isso, né, como toda a Bíblia, mas sempre é o que a gente lê, parece que chama mais atenção do que a gente havia lido anteriormente, né? A Bíblia tem essa magia, né, entre aspas, né? Tudo que a gente lê parece que é melhor do que a gente acabou de ler, né? Então é para ver como a Bíblia está sempre se renovando e como ela tem um valor, né, realmente um valor incalculável, né? E aqui, né, o título da minha Bíblia é, esse pedacinho que a gente leu, é Vivendo para Deus. Então aqui ele faz uma comparação, né, com o sofrimento corporal de Jesus, que Jesus, né, passou por tudo que passou, né, corporalmente, fisicamente, para que a gente fosse liberto do pecado, né? Para que a gente não viva mais, né, fazendo a vontade do pecado, fazendo a vontade, né, dos homens, mas vivendo agora, fazendo a vontade de Deus, vivendo para Deus. Então, por isso que Jesus passou por o que passou, para nos salvar, né? E Ele espera, é claro, que a gente se mantenha em santidade, para que quando Ele voltar, né, quando Ele vier aqui na segunda vinda, Ele venha, né, e resgate todos esses, né, que somos nós, que Ele salvou na cruz, né? Então, nada mais coerente do que isso. Ele passou por o que passou para salvar a mim, salvar a você, e Ele espera agora, quando Ele voltar, Ele salvar, né? Ele levar, né, a mim e a você, né? Para que a gente, Ele espera que a gente esteja se mantendo puros, assim como Ele nos deixou, né, quando Ele voltou lá para junto do nosso Deus Pai. Então Ele espera que todos nós, né, façamos jus ao tudo que Ele passou, né? Para que a gente se mantenha limpo. Então é isso, em resumo, é isso que diz esses versículos, né? Tanto que ele diz: vocês já viveram, né, vocês já viveram nas orgias, nas bebedeiras, nas farras, né, na idolatria repugnante. Agora vocês têm que viver, né, para Deus. Agora vocês têm que fazer a vontade de Deus, como ele diz aqui, ó, para que no tempo que lhe resta, né, no tempo que nos resta, né, a gente não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, né, mas sim para fazer a vontade de Deus, né? Muito bacana, né, essa frase, né? É para que a gente, no tempo que nos resta, a gente não viva mais para satisfazer os maus desejos, né? Eu falei os desejos do pecado, os maus desejos, mas sim para satisfazer os desejos de Deus, para fazer a vontade de Deus. Então, queridos, hoje, né, nessa quinta-feira, que a gente pare um pouquinho, que a gente reflita, né, como anda, né, a nossa vida. Nós estamos pendendo mais para o lado humano, o lado físico, o lado humano, o lado mundano,
ou para o lado de Jesus, para o lado espiritual, para o lado de Cristo, né? Como anda a nossa vida, né? O que a gente está dando mais valor? Estamos vivendo para Deus ou vivendo para os homens, né? Estamos vivendo mais para espiritualidade ou mais para o mundo, né? Fisicamente ou espiritualmente, né? O que nós temos como prioridade na nossa vida, né? Crescer espiritualmente ou crescer para o mundo, crescer fisicamente, né? Entre aspas, né? O que me satisfaz, o que nos satisfaz hoje, né? Essas coisas que a gente já viveu, né? Bebedeira, farra, festas, e ficar de madrugada em festa, chegar em casa bêbado, né? Não estou dizendo que eu nunca fiz isso, fiz sim, fiz muito isso, né? Quando eu era mais moço, quando não havia entregue minha vida a Jesus, quando não conhecia, né, os ensinamentos, quando não sabia né, o quão gratificante é entregar a nossa vida a Deus, deixar que Deus cuide da nossa vida, né? Deixar que Jesus seja o capitão do nosso nau, né? Então, quando eu não sabia nada disso, eu vivi tudo isso que ele fala aqui, em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas farras, mas isso é coisa que ficou, né? Ficou para trás. Há anos, graças a Deus, que eu me livrei de tudo isso, que eu me libertei de tudo isso, né? E agora eu tenho a liberdade total de fazer o que eu quiser, mas em Cristo Jesus, né? Completamente diferente. Minha vida mudou, né? Da água para o vinho, assim como eu tenho certeza que a sua mudou também, da água para o vinho, depois que você entregou a Jesus. Mas, né, de vez em quando nós precisamos, né, de vez em quando ou sempre, né, precisamos fazer uma auto é, é, uma autocrítica, né? Uma autoavaliação, né? Como estamos, né? Estamos nos mantendo puros, estamos tendo uma vida reta, uma vida plena, uma vida santa, ou estamos, né, de vez em quando dando uma recaída, tendo uma recaída, e como estamos, né? Estamos vivendo então fortemente, firmemente para Deus, ou de vez em quando damos uma caída e vivemos para o mundo, né? Ainda, né? Eu espero que não. Eu espero que nessa avaliação que a gente faça sempre, que temos que fazer mesmo, porque vivemos num mundo humano, né? Vivemos cercados aí de tentação, cercados de coisas erradas, de maus exemplos, cada vez mais. Eu sempre digo isso aqui, cada vez mais a televisão, por exemplo, né, colocando, né, ou tentando, né, de toda maneira colocar na nossa cabeça que o certo é o errado e que o errado é o certo, né, querendo mudar os conceitos, os valores, invertendo os valores. Então eles querem mostrar querem pôr na nossa cabeça que o que era errado antes agora é certo, que o que era proibido antes agora é permitido. Não, não é. O que era errado continua errado, né? O que não era permitido continua proibido. Não pode, a gente não pode mudar os valores assim, né? Isso não agrada a Deus de maneira alguma. E o que eles querem é que realmente a gente leve uma vida assim ainda, uma vida em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, nas farras, nas orgias. É isso que eles querem. Por quê? Porque eles estão dominados pelo inimigo e eles querem levar a gente também, né? Querem dominar a gente também, querem que a gente saia de Deus e que a gente vá para o inimigo. Jamais a gente fará isso. Por quê? Porque estamos atentos às investidas do inimigo, né? Então a gente não vai cair nessas investidas jamais. A gente se fortifica cada vez mais nas nossas orações, nas nossas palavras, nas nossas atitudes, sempre voltadas a Deus. Por quê? Porque a gente vive para Deus, né? Tanto que o título que eu vou deixar hoje no nosso no vídeo será esse: vivendo para Deus, né? A gente vive para Deus, né? Como essa frase aqui eu achei muito, muito lindo,
né, para que no tempo em que lhe resta não viva mais para satisfazer os desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que hoje, né, sempre viver para satisfazer a vontade de Deus, vivendo para Deus. Então que a gente faça esse balanço sempre, todos os dias, não importa, mas o que importa é que a gente se mantenha vivendo para Deus. Tá bom, queridos? Que a gente seja firme na nossa fé, que a gente seja firme nas nossas orações, nas nossas condutas, nas nossas palavras, e que elas todas, né, todo esse conjunto de coisas nos mantenham na vida santa, na vida plena, na vida reta, né, que nunca, jamais a gente se desvie desse caminho, tá bom? Vivendo para Deus, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. É isso, queridos, me desculpa, passou um pouquinho da hora, muito obrigado, fiquem com Deus, tenham uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe, que Deus nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria, para que a gente possa levar uma vida que agrade ao nosso Pai, e que a gente se aproxime cada vez mais dele, né, com orações, com condutas, com pensamentos, e que a gente saiba, né, dar valor a tudo que Jesus passou, para que hoje a gente tenha isso, né, como base, como força para nos manter na vida santa, para agradar a Deus 24 horas por dia. E que hoje, queridos, sejamos melhores do que fomos ontem, em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus abençoe, fiquem com Deus. Uma quinta-feira repleta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.